Cordeiro e a volta triunfal de Cristo. Então, hoje será o tema do nosso estudo, e eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia para Romanos 8:18. Romanos, capítulo 8, versículo 18. Romanos 8:18, nós encontramos a seguinte palavra: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste presente... vamos de novo. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, nós sabemos que coisas melhores virão, coisas ótimas virão, que não foram reveladas, mas que acontecerão, e nós vivemos na esperança dessas coisas melhores com o Senhor. Então, nós estudamos aí o arrebatamento da igreja, nós estudamos aí as linhas de raciocínio, de estudo escatológicos sobre o arrebatamento. Nós vimos aí o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro nós demos uma pincelada, e hoje nós vamos tratar mais a fundo a questão das bodas do Cordeiro. E a tribulação, o período da tribulação, a tribulação e grande tribulação, dividido em duas partes de 2 anos e meio. Então hoje também nós vamos estudar sobre a segunda vinda de Cristo, para reinar. E aí semana que vem nós vamos falar sobre Armagedon, milênio, a batalha de Gog e Magog, tá bom? O grande trono branco. Então as semanas que vêm, as próximas, até a gente chegar a novos céus e nova terra. Então, como eu disse aí no começo da aula, até o final do mês estaremos aqui. Então teremos mais 3 aulas, acho que é isso, né? Mais 3 aulas para o final do mês. 3 domingos, né? Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. Lembrando aqui, recapitulando sobre o período da tribulação, nós vimos aqui os 7 selos, nós vimos também as 7 trombetas, as 7 figuras principais, as 7 taças derramadas, os 7 ais da Babilônia e agora o retorno de Cristo, que é no final da tribulação. Tudo bem, gente? Tudo bem? Se tiver alguma dúvida, temos as aulas no canal da igreja. Então, as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? A gente já viu que as bodas é a festa, né? Bodas é sinônimo de festa. Então, a palavra de Deus não dá muitos detalhes sobre as bodas do Cordeiro, porém, deixa claro que ela acontecerá. Então, acontecerá as bodas do Cordeiro. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Versículos 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Versículo 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Muito bem, as bodas do Cordeiro acontecerão. Então a gente viu aqui que será uma festa. Como há uma festa no céu quando um pecador se arrepende, né? Então há festa no céu. Então haverá festa lá com todo mundo, né? Já nas bodas. E o melhor da festa só será conhecido após o arrebatamento da igreja, que é quando nós saberemos o que está nos esperando lá. Por quê? A Bíblia, a palavra de Deus, não dá muito detalhe
sobre essas bodas do Cordeiro. Por quê? A gente tem algumas características de como será a vida após o arrebatamento da igreja. Então, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá fome. Então, assim, a gente vai estar com o corpo glorificado, e o corpo glorificado não se alimenta de coisas físicas. Então, por esse caminho dá para a gente imaginar como que será, então, essas bodas do Cordeiro. Essas são as características dessa festa, né? Então, às vezes a gente pensa, poxa vida, vai ter festa, então vai ter comida, vai ter bebida, vai ter tudo lá, mas a gente não precisará mais disso, né? Porque nosso corpo será glorificado, né? Será um corpo glorificado. Vamos ver lá, então a gente leu Romanos 8:18. Vamos ler 1 Pedro 5:1. 1 Pedro 5:1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha nas aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, mais uma vez aqui, sobre o que vai ser revelado, a glória futura. Tudo bem, irmãos? Tudo bem por aí? Então vamos para o próximo. Então, as bodas do Cordeiro são casamento entre Cristo e a igreja. O casamento entre Cristo e a igreja. Então, primeiramente, Jesus Cristo é o noivo. Tudo bem? Jesus Cristo é o noivo, e aí estamos aí com os textos Efésios 5:25. Efésios 5:25. Até o 27 e depois o 32. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 32. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Alguma dúvida sobre Jesus Cristo ser o noivo? Acho que não, né? Está claro. A Bíblia deixa isso claro. E como é que Cristo se entregou por ela para santificar? Como foi essa entrega de Cristo? A entrega de Cristo é a morte, é o sacrifício. E interessante que para o judeu aqui está muito claro, por conta do sacrifício. O sacrifício, ele só podia ser feito com o cordeiro, né, com a oferta pura, imaculada e sem nenhum defeito. E nós, hoje, nós temos defeito, nós temos problemas, mas Jesus Cristo, ele morreu para santificar, para separar, para purificar a igreja, né? Para que naquele dia, que será o dia de glória, nós estejamos prontos. Então a igreja estará pronta. Mateus 9:15. Mateus capítulo 9, versículo 15. E disse-lhes Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Jesus Cristo estava aqui falando, né, sobre a presença dele como um noivo junto com a igreja,
e que aí a igreja depois iria jejuar, a igreja iria se purificar, se consagrar. E a igreja deve se consagrar a cada dia mais, porque o jejum nada mais é que uma consagração. Tá? Então é uma consagração ao Senhor. Então a noiva do Cordeiro é a igreja. Segundo aos Coríntios 11:1. Segundo aos Coríntios 11:1. Desculpa. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, existe essa expectativa do encontro da igreja com Cristo nas bodas do Cordeiro. Tá certo? As bodas do Cordeiro são mais uma prova de que a igreja não passará pela tribulação, pela grande tribulação. Por quê? Em Apocalipse 19, nós vemos aí mencionado os exércitos do céu. Vamos lá para o Apocalipse 19? Apocalipse capítulo 19, onde nós já iniciamos a leitura hoje, até o versículo 10, do 1 ao 10. Eu vou aqui pedir ao irmão Luciano nos ler esse texto, por favor. Então, Apocalipse 19, do 1 ao 10. Aqui em Apocalipse 19, nós vemos então claramente a alusão à noiva de Cristo, que são aqueles que estarão triunfantes junto com Cristo e que estarão aí de linho fino, né, revestidos também de justiça, versículo 14, e seguiram-no os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Como a gente viu que são as justiças dos santos. Então fica claro que a noiva, na manifestação do Senhor em poder e grande glória, já terá participado das bodas do Cordeiro, do versículo 6 ao 9 que nós lemos aqui. Visto que estará vestida plenamente com os atos de justiça dos santos, daqueles que são de Deus. Então, a gente vê que Jesus Cristo vai voltar vitoriosamente e nós, juntamente com Ele, reinaremos aqui na terra. Tá? Então, o reinado de Cristo será um reinado de 1000 anos aqui na terra. Tudo bem, gente? Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Ficou bem entendido. As bodas dos cordeiros são mais uma prova, então, que a igreja não passará pela tribulação. E as bodas do Cordeiro acontecerão no céu, antes que Cristo se manifeste em poder e grande glória para derrotar o anticristo e seu exército, que está aí no versículo 11 ao 21. Eu vou aproveitar que o irmão Luciano já está com o microfone e vamos ler também o trecho de Apocalipse 19, do 11 ao 21. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco,
seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele as governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus, o Todo-Poderoso. Em seu manto, na altura da coxa, estava escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo em pé no sol. Gritava para as aves que voavam no ponto mais alto do céu: venham, reúnem-se para o grande banquete que Deus preparou. Venham e comam a carne dos reis, dos generais e dos fortes guerreiros, dos cavalos e de seus cavaleiros, de toda a humanidade, escravos e livres, grandes e pequenos. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo e contra seu exército. Mas a besta foi presa e com ela o falso profeta que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Todo o seu exército foi morto com a espada afiada que saía da boca daquele que montava o cavalo branco. E todas as aves se fartaram com a carne dos cadáveres. Então está aí a vitória de Cristo sobre as nações. E aí a gente vai ver semana que vem sobre esse reinado, sobre aquilo que irá acontecer, o Satanás aprisionado, aquela coisa toda. E a gente vai ver, já estou dando um spoiler aqui da semana que vem, a gente vai ver que o homem continua sendo mal mesmo sem a interferência de Satanás. O ser humano é mau, mesmo sem interferência de Satanás. Por quê? Porque ele é pecador. Por causa lá do início, do pecado de Adão, da desobediência, o homem se tornou mal. Então, até o fim das bodas do Cordeiro, os mártires da igreja, da grande tribulação se unirão à igreja. Então a gente vê aqui que as bodas acontecerão até o final da grande tribulação. E na tribulação haverá pessoas que irão ser salvas. Semana passada a gente falou também, se você não viu, veja lá na nossa aula da semana passada. Semana passada a gente viu essa questão da salvação na tribulação, né? Da dificuldade que será. Mas mesmo assim haverão salvos na tribulação, porque a Bíblia fala dessa união. Apocalipse 19, 13, 8. 13, 8. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra e cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Também o pessoal aí, os salvos no Antigo Testamento, aqueles que morreram na promessa do Cordeiro, que são os heróis da fé, que são aquelas pessoas que creram, que está lá em Hebreus 11, que a noiva do Cordeiro, então, ela será formada por todos os remidos, de todos os tempos. Todas as pessoas salvas, inclusive do Antigo Testamento, foram salvas por meio do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro. Então, de acordo com Apocalipse 13, 8, a gente vê que Jesus Cristo morreu por todos desde a fundação do tempo, do mundo. Tá bom? Olha lá. Como as bodas ocorrerão no céu e a tribulação simultaneamente na terra, até o fim deste período, os salvos em Cristo, que forem mortos pelo anticristo por não adorá-lo, os mártires integrarão os mencionados exércitos, que seguirão aqueles que se chama fiel e verdadeiro e julga a peleja com justiça, que é Jesus.
Ele é aquele, o fiel e verdadeiro, que julga a peleja com justiça. Apocalipse 19, 11 a 13. A gente leu aí, certo? 19, 11 a 13. A gente parou no 10, né? A gente parou no 10. Lê pra gente, irmão Luciano, do 11 ao 13. Vi o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo, e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue, e seu nome era a Palavra de Deus. Então, aqueles que irão morrer na tribulação se unirão para julgar, para estar junto com Cristo nesse período. A segunda vinda. Então, a gente estudou aqui, e mais uma vez eu quero reforçar, que a segunda vinda de Cristo será pré-milenar e pós-tribulacionista. Ou seja, antes do milênio e depois da tribulação. Então, esse é o momento de corte. Após os 7 anos de tribulação, haverá a segunda vinda de Cristo. Vamos lá para Zacarias. Zacarias, a profecia do profeta Zacarias, no seu capítulo 14, versículo 4. Zacarias 14, 4. Aonde o profeta ele fala que será no Monte das Oliveiras. (14, 4). E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, a profecia do profeta Zacarias sobre a vinda de Cristo, sobre o reinado de Cristo. Então, será do Monte das Oliveiras. Mateus 24, aí Jesus Cristo no seu Sermão do Monte, Mateus 24, 29 a 31. Mateus 24, 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, a uma a outra extremidade dos céus. Então, este será o retorno de Cristo, a volta de Cristo para reinar, uma volta triunfante, que será visível e também pessoal. Mateus 24, 30, que nós lemos aqui, que será visível e pessoal, e Apocalipse 1, 7. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7.
Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que os traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ele voltará em grande glória. Amém? Ele voltará. E isso é sinal de alegria para nós. Porque a promessa de Deus, ela se cumprirá. Ela se cumprirá. E então, aí os apóstolos, os discípulos estão lá no Sermão da Montanha e fazem uma pergunta. E a primeira pergunta é: quando serão essas coisas? Lá em Mateus 24. Vamos voltar para Mateus 24. Quando acontecerá essas coisas? Quando será essas coisas? Versículos, vamos ler aqui do 1 ao 5, ou melhor, ao 3. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegando-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e o fim do mundo? Então, a resposta para esta primeira pergunta está aí no versículo 24, no versículo 5, dos 4 ao 5, e também o 11. Então, os falsos messias e falsos profetas surgirão para o engano e para a perdição. Versículos 4, 5 e 11. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, amados, se vocês acham que hoje já tem falso profeta, imagine naquele período da tribulação, que enganarão a muitos. Lembra sobre a operação do erro que a gente falou semana passada aqui? Então as pessoas vão acreditar nesses falsos mestres. Vão acreditar por causa da operação do erro. Aqui já começamos a observar alguns sinais precedentes à vinda de Cristo. Mateus 24, 6 e 7. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. O que vocês estão vendo hoje, o que nós estamos vendo hoje, não é nem fichinha, como a gente tem falado, não é nem fichinha do que acontecerá naquele período. Essa guerra, a gente viu semana passada sobre as questões de guerra, né? De aquela disputa por água, por alimento. Lembra que a gente viu as pragas, né? As taças, que é onde o mar vai virar sangue, onde os rios vão virar sangue, e aí automaticamente não haverá alimentação proveniente do mar. Então, essa luta, e a água é a luta pela vida. A gente já assistiu alguns filmes por aí, na ficção, mas que tem muita ligação, tem muita característica daquele período. O período de escassez de água. Quando nós temos escassez de alguma coisa, as pessoas vão atrás daquilo e, se bobear, se matam por aquilo. Então você imagina a água, que é um objeto de vida, porque sem água não há vida. E naquele período vai acontecer muitas guerras, vai acontecer
terremoto, fome, pestes, pragas, pandemias. Né? Interessante isso daí. E aí também tem um outro detalhe no versículo 12. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que isso quer dizer? Vamos lá, primeiro, o que é iniquidade? O que é iniquidade? Pecado. Mas vai um pouquinho a mais. Continuar no pecado? Tem a ver, mas vai um pouquinho além. Iniquidade. Amados, iniquidade é o seguinte: é um pecado que você comete, que você continua cometendo e que para você não é pecado. Então é esse o feeling do negócio. Então é um pecado que para a pessoa não é mais pecado. Ela comete aquilo naturalmente, mas ela não reconhece como pecado. Isso é o significado de iniquidade. É você pecar e não imaginar que aquilo é pecado. Então, por causa da iniquidade, ou seja, deste pecado que a pessoa comete tanto e para ela já é normal, e a gente vê muito isso hoje, a iniquidade que há 20, 30 anos atrás não podia se fazer, hoje se comete, se faz aí, e já entrou no rol dos pecados que não são mais pecados, entre aspas. E por causa disso, o amor de muitos esfriará. O que é esfriar o amor? É não ter esse feeling de cuidado, de empatia, de se colocar no lugar do outro. E não é somente do crente, porque aqui está falando do amor geral. Porque o ser humano, interessante, né? Essa semana eu estava falando com a Michele, minha esposa, sobre o dom do amor. E o dom do amor é um dom que todos nós temos. Se você está procurando um dom de Deus na sua vida, o primeiro dom aí que você pode ter certeza que você tem é o dom do amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E Ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Então Ele criou o ser humano dotado de amor. Ímpio ou não, ele é dotado de amor. Por quê? Não precisa ser crente para fazer boa ação. Não precisa ser crente para ajudar o outro. Porque isso é natural do homem, do ser humano. Porque é uma característica, um DNA de Deus na vida do ser humano. Ele é dotado de amor, de capacidade de amar. Só que por conta da iniquidade, este amor ele é anulado. As pessoas não vão amar mais. Então, e nota aqui que Jesus Cristo está falando das guerras, está falando aqui nação contra nação, está falando aqui de peste, está falando aqui de coisas ruins. E na sequência ele fala que por causa da iniquidade vai esfriar o amor. O que seria esfriar o amor? As pessoas não vão olhar para o próximo, vão olhar para si mesmo. E não precisa ir muito longe. Essa semana eu descobri que eu tenho um monte de amigo jovem doente, com comorbidade. Porque já estão se vacinando. Agora, uns têm realmente comorbidade, outros estão dando um jeitinho. Não é possível. Que eu tenho tanto amigo assim doente, com comorbidade. Então, eu conheço um que se vacinou, que eu tenho certeza que não tem comorbidade. Ele tem a saúde mais vigorosa do que a minha. Porque eu sou sedentário, né? Então, esses tipos de atitudes é do ser humano sem ele às vezes nem perceber. E nós temos essa tendência de acabar fazendo algo que procurando o nosso benefício. Onde eu quero chegar com isso? Que quando nós nos preocupamos somente conosco, eu vou lá, vou furar a fila, e aí falta a vacina para o próximo.
Esse é um detalhe pequenininho que a gente às vezes não vê, não enxerga. Mas a gente vê que as pessoas estão já nesse perfil de interesse próprio. Interesse próprio. Então, se eu posso fazer, eu não quero saber do outro, eu quero saber de mim. E lá vai ser pior. Lembra que a gente falou de falta de água aqui, tudo, de guerra? Então as pessoas vão estar olhando para o seu próprio umbigo e se preocupando consigo mesmo. Então, esse é o significado do amor se esfriar. E aí Daniel, ele fala que as pessoas vão correr de um lado para o outro. Muitos correrão. Será uma bagunça. Então Daniel 12, 9. Daniel 12, 9. E ele disse, vai Daniel, porque essas palavras, deixa eu ver, é 12, 4. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Os cientistas e médicos, eles estão falando muito desse tempo recorde de criação de uma vacina para uma doença. Tempo recorde. E o que isso quer dizer? É a ciência. É o conhecimento multiplicado. Graças a Deus por isso, e graças a Deus porque esse é mais um sinal de que o final dos tempos está próximo, que o arrebatamento da igreja está próximo. Nós fazemos planos, mas quem conduz a história é o Senhor. Então nós estamos aqui planejando ir até o final do mês com esse assunto. A gente nem sabe se vai chegar até o final do mês. Se a igreja for arrebatada, quem quiser ter aula pode ficar aí, mas eu não vou estar aqui para dar aula não. Amém? E aí você também, se quiser, né, se você tem a certeza da salvação, automaticamente estará no céu comigo. Né? Eu tenho essa certeza. Né? Então, é interessante essa questão de certeza, né? Você saber em quem tem crido. E às vezes dá até um medo, né? Dá até um medo, falar, nossa, eu creio nisso, e isso vai acontecer em breve. E a gente se pega pensando nas coisas desse mundo, né? Eu não sei se eu sou diferente, eu não sei se eu sou fora do normal, mas aí às vezes eu paro pensando, né? Tantos planos, tantos objetivos, tantas metas, e tudo vai cessar, porque nós seremos arrebatados. E aí a gente para e pensa, mas como que será que vai ficar isso aqui? Eu acho que eu sou anormal, que eu penso às vezes essas coisas, mas logo vem uma calma no meu coração, fala, mas para que você vai se preocupar com o que vai ficar? Nós vivemos na expectativa disso acontecer. Então nós aceitamos Jesus Cristo já na expectativa de nos encontrarmos com Ele. Amém ou não? Nós esperamos isso, nós temos essa expectativa, essa esperança. E essa esperança só está no coração daqueles que são de Cristo. E isso é maravilhoso. E a ciência vai se multiplicar e as pessoas vão ficar loucas, correndo de uma parte para outra. Então, como a gente viu, né, que o conhecimento se multiplicará, será algo exponencial de se ver. E eu fico tentando imaginar a loucura que será. O mar e os rios viraram em sangue. Imagine só, o pessoal já... Vamos ter que transformar essa água de novo aí, vamos ter que purificar a água. O pessoal vai ficar loucão, doido, querendo fazer as coisas para se livrar. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir.
E aí a gente leu, né, que por se multiplicar a iniquidade, então o amor se esfriará. Agora o retorno glorioso de Cristo, de Jesus, que é o poder e a glória do Messias. Então vamos lá em Apocalipse 1, 13 a 18. Já estamos aí no final da aula de hoje. E vamos então ler Apocalipse 1, do 13 ao 16. Aí a gente já leu, né, 19, 11 a 16. Aonde nós vemos a vitória de Cristo, o poder e majestade do Messias. Então ele não é aquele Messias que morreu, que foi crucificado, que foi açoitado, mas ali ele vem com poder e grande glória. Então ele vem no vale chamado Armagedon, Meguido, que nós lemos aí então, 11 a 16, né? Ele veio sobre ele virá, né, sobre essa planície, no vale do Armagedon, Meguido, e é um local existente, geograficamente existe, né, essa planície aí, o vale do Armagedon. Jesus vem do vale do Armagedon para Jerusalém. 16 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. E os congregaram no lugar em hebreu que se chama Armagedon. E aí 17 a 19. 19, 17 e 19. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todos os homens, livres e servos, grandes e pequenos. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E aí nós vimos que ele vem, então, do Armagedon, né, do vale do Armagedon para Jerusalém, para esta briga, para esta batalha. E os judeus sobreviventes também estarão no Monte das Oliveiras. Salmos 121, 1 e 2. Salmos 121, 1 e 2. Levantarei os meus olhos para os montes, e de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Zacarias também, ele fala sobre esse período, lembra da profecia de Zacarias? E aqui ele dá mais detalhes sobre o Monte das Oliveiras e os judeus ali também, junto com Cristo, no Monte das Oliveiras. Também um local onde geograficamente existente. Então não é nenhuma loucura e as profecias estão apontadas para lá, para Jerusalém. Jesus Cristo, ele é o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos agora para Salmos. Salmos 89.
3 e 4. Salmos 89, 3 e 4. Fiz uma aliança com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, dizendo: a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Então, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá e ele é o Cordeiro de Deus, para sempre, porque ele é quem nos dá a salvação. E ele voltará e vai reinar gloriosamente. Semana que vem nós vamos estudar, então, sobre esse reinado, sobre o que irá acontecer, tá bom? Conforme nós vimos aqui na primeira aula, no mapa. Então, semana que vem, a gente viu hoje, no Armagedon, mas semana que vem nós vamos voltar no assunto do Armagedon, o milênio, Gog e Magog, e talvez nós já falaremos sobre o juízo do grande trono branco, que é diferente do tribunal de Cristo. Tá? Então é uma coisa diferente da outra. Então semana que vem nós vamos falar sobre o milênio, Gog e Magog, que é no final, e a gente viu hoje que Satanás já estará preso por 1000 anos, e vamos ver o que vai acontecer. Tá bom? Essa semana eu vou participar de uma conferência pré-tribulacionista. Eu espero também poder usar os estudos que eu irei fazer na semana para também acrescentar na semana que vem aí algumas coisas que nós já falamos. Pode ser que tenha algum detalhe que eu queira trazer para os irmãos, então semana que vem não falte, vamos estar estudando a palavra de Deus, tá bom?